Aleluia. Estou muito animado para ouvir, glória a Deus. Então, seja abençoado com essa palavra. Depois você tem que passar tudo para o Pastor Lino. Como é que você vai? Pastor Lino, ele é fera. Pastor Lino é fera, glória a Deus. Gente, estou muito feliz, emocionado, me segurando para não chorar aqui depois desse vídeo. E hoje eu acho que depois que eu tive bebê, é a primeira vez que eu estou pregando, né? E é o retorno de Jedi, né? Então, é um privilégio assim tão grande e ministrar nesse dia que o mundo comemora, né, o Dia das Mães. E não é errado comemorar, mas deveria ser comemorado todos os dias, né? E eu sei que nesse dia, ainda que não fomos nós que marcamos, né, essa agenda, mas eu creio que existe uma graça especial, existe uma ministração dos nossos corações, ainda que não sejam tão boas, mas existe um clamor no nosso coração, né, um clamor de filhos. Então, hoje eu preparei essa mensagem, eu ouvi essa mensagem, me inspirei, assim, me abençoou muito. Eu gostaria de compartilhar com vocês, para que nós sejamos abençoados, né? Ainda que seja uma palavra para as mulheres e para as mães, mas todos devem ouvir e receber, porque todos são filhos, né? Então, de uma forma ou de outra, nós estamos ligados a esse ministério, que é o ministério de ser mãe, né? Então, como eu gosto de começar do começo, a nossa história vai começar lá em Gênesis. Eu sempre começo, quase sempre, lá no livro de Gênesis. Mas antes de nós começarmos a palavra, eu queria orar, porque eu já não vou começar já lendo a palavra, já vou começar contando a história, né? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor esteja aqui nesse lugar. O Senhor que é o Espírito da verdade, é o nosso professor, o nosso mestre, que segundo a palavra de Deus nos ensinaria acerca de todas as coisas e de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Pai, é que o Espírito Santo nos ensinaria. Então, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor traga revelação dessa palavra, que o Senhor traga libertação na nossa mente, traga cura para a nossa alma e traga, Senhor, liberdade para o nosso espírito. Em nome de Jesus, Pai, que nosso coração esteja aberto para acolher a boa semente, Pai. Sejamos alimentados por ela e que o Senhor opere o Teu querer e a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos começar falando lá de Gênesis, quando Deus criou a mulher. Então, como que muitos de nós conhecemos a história, Deus formou primeiro o homem, e aí só tinha o homem e todos os animais, né? No céu, na terra, no mar, e Adão estava lá sozinho. E aí Deus viu que isso não era bom, e fez Adão dormir um sono pesado, e durante esse sono, Deus cerrou uma das vértebras, né, das costelas de Adão, e dessa costela Deus formou a mulher. Quando ele acordou, ele teve uma visão maravilhosa, que fez até ele virar poeta, né? Então, ele abriu os olhos, e o que ele falou? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Não é? Um dia você vai poder escrever essa poesia para a sua esposa. E também, se você ainda não teve oportunidade, se você já tem esposa, você pode escrever. Quando eu conheci o Anderson, a gente se converteu, foi muito engraçado. A primeira declaração, a primeira cartão que ele fez para mim, declaração de amor, lembro até hoje, me marcou, mano.
Porque ele se converteu assim um pouquinho na minha frente, assim uns meses na minha frente. Aí ele já estava lendo a palavra. Aí ele escreveu assim: você é corça de amores, gazela graciosa. Eu olhei aquilo assim. Aí eu, tá, né? Eu recebo, sei lá, seja lá o que isso for, me chamando de gazela, corça. Isso é um elogio, por acaso, né? Mas depois eu li na Bíblia, é elogio. Mas na Bíblia é um pouquinho diferente a linguagem, né? Podia ter usado os animais mais assim da nossa, né? Nossa época. Mas eu achei muito engraçado. Eu devo ter essa cartinha até hoje. É corça de amores, gazela graciosa. Mas na palavra. Então, Adão olhou. Essa você nunca escreveu para mim, amor. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, já próximo dia dos namorados, o cartão já está pronto, né? E aí Adão, que estava envolto com um monte de animais lá, só via girafa, elefante, e jacaré, hipopótamo. E aí se deparou com aquela visão celestial, né? E aí eu acho que ele ficou animado, né? Mas por quê? Porque ele estava se deparando com a mulher dentro do propósito que Deus tinha criado ela. Porque isso aconteceu, quando ele a viu, ainda não existia o pecado. Então, ele a viu como Deus vê, como Deus fez, como era para ser para sempre, até hoje. Mas aí, o pecado entrou. E aí, as coisas por aqui mudaram. Não o plano e o coração e o propósito de Deus, mas por aqui as coisas mudaram. E esse texto que nós vamos começar lendo, lá em Gênesis, você pode abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3. Versículo 14. Então, desde esse dia, as mulheres passaram a ser o alvo preferido de ataque, de destruição, de morte de Satanás. Porque o diabo ouviu o que Deus falou. E por que o diabo começou a perseguir a mulher? Porque o descendente dela pisaria sua cabeça. Então, desde aquele dia, o propósito principal do diabo foi destruir a mulher. Porque se ele destrói a mulher, o seu descendente não vai ter e ele vai, né, ninguém vai pisar na cabeça dele. Então, desde aquele dia, as mulheres passaram a ser perseguidas, abusadas, humilhadas, desonradas, escravizadas, sofrendo todo tipo de desonra, de perseguição, de morte, violentadas dentro da sua própria casa, pelos homens, né? Pelos seus próprios maridos. E ela foi sofrendo ao longo de todo esse tempo, de todas essas gerações, para que o propósito de Deus não se cumprisse. Porque nós nunca ouvimos histórias de homens, por exemplo, nos jornais, né? Um homem foi estuprado hoje. Já ouviu isso? A mulher ficou cativa durante 5 anos pelo seu próprio marido. Cativeiro. Já ouviu isso? Homem foi violentado pelas mulheres na rua. Essas notícias nós não ouvimos. Não é como agora, de mulheres todo dia tem. Por quê? Por causa dessa sentença e desse propósito do diabo em destruir a mulher e a missão da mulher. Então, ela passou a ser perseguida, o alvo preferencial do diabo. E aquilo que era a beleza da mulher, o diabo pegou e deturpou e deformou e embutiu, derramou uma sensualidade maligna sobre as mulheres. E elas começaram a ser vistas como objetos de desejo dos homens. Começaram a ser vistas para serem usadas, né? O seu corpo, serem desonradas. E o diabo transformou essa beleza que Deus fez na mulher. Elas começaram a ser
expostas como carne no açougue, né? Então, assim, hoje em dia, os homens preferem, eles buscam, né, as mulheres que têm, eles são atraídos pelas mulheres que têm essa sensualidade, e isso vai, e as mulheres estão sendo roubadas, né, na sua inocência, na sua virgindade, na sua consagração a Deus, e isso faz parte do plano do diabo. Então, destruindo também o seu interior, o seu coração, mas o propósito de Deus, o original de Deus, o plano de Deus, nunca foi esse. E ainda que nós vejamos até essa desonra acontecendo, até registrado na Bíblia, mulheres não sendo contadas no censo, mulheres que não podem votar, que não são contadas, né? Mas ainda que isso esteja escrito na palavra de Deus, nunca foi, não quer dizer que Deus concorde com isso e que isso um dia passou pela mente do Senhor. Pelo contrário, as mulheres, elas têm um plano importantíssimo no propósito de Deus, no estabelecimento do reino de Deus, da vontade de Deus aqui nessa terra. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Então, lá ainda em Gênesis, né, existia um homem chamado Abraão. E todos conhecem, já ouviram falar de Abraão. E Abraão já era idoso. Quando Deus veio a ele e lhe deu uma promessa. E a sua esposa, ele não tinha filhos, a sua esposa também já era idosa e estéril. E aí Deus falou para ele assim: Abraão, de você, eu quero gerar uma família que abençoe todas as famílias da terra. Então, de você, eu vou fazer nascer alguém, um descendente. E assim eu vou povoar toda a terra. E aí Abraão riu e falou: mas acaso pode nascer uma criança de um velho já de 100 anos e minha esposa tem 90 anos? E aí Deus falou: pode esperar. Vai nascer alguém. Aí, acho que ele quis ajudar um pouquinho Deus, né? Falou: não, tudo bem. Ele foi lá, aconselhado também pela sua esposa, e se deitou com a escrava, com a serva, com Agar. E aí gerou Ismael. Ele pensou com ele mesmo assim, né? Bom, se tem que nascer um descendente de mim, então não pode ser, tem que ser de mim, né? Então eu vou me deitar. Então aí gerou Ismael. E aí Deus veio novamente falar com ele. E esse texto está lá em Gênesis 17. Você pode abrir. Gênesis 17, 15. Gênesis capítulo 17, versículo 15. Diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Aleluia. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Amém. Somente até aqui. Então, Abraão não entendeu o que Deus estava falando. Porque ele falou assim: olha, eu vou te dar um descendente, mas não é de qualquer mulher, não. Não é de qualquer mulher que vai poder nascer o seu descendente. Não serve. Vai nascer de você. Mas Sara tem um papel importantíssimo, imprescindível, na verdade, fundamental. E é através dela, porque ela é uma mulher consagrada, é através dela que eu vou fazer nascer esse descendente. Então, Deus olhou do céu e ele iria abençoar Abraão, mas ele precisava, Sara estava incluída nesse propósito.
Então, por quê? Porque ela era uma mulher consagrada. Então, não adiantou Abraão tentar ajudar Deus. Ismael não foi o filho da promessa. E sem Sara, Deus não poderia cumprir o seu propósito, a sua promessa, ainda que ele tivesse declarado. Mas sem a Sara, Abraão não ia poder fazer muita coisa, não ia poder fazer nada, na verdade, né? Então, olha o papel tão importante. Inclusive, o nome dessa mensagem, eu não falei no começo, mas é o poder da consagração da mulher. Então, o que acontece quando uma mulher ela resolve, ela decide, ela escolhe se consagrar a Deus? E nisso existe algo poderoso, existe algo, uma unção, um poder, algo que atrai os olhos, as mãos, o coração de Deus para a vida dessas mulheres. Então, Sara foi uma dessas mulheres. E aí, ela gerou, de fato, aconteceu o que Deus falou, e ela gerou Isaac. E aí, Isaac cresceu, e Abraão lembrou, a Sara já tinha até morrido nessa época, e aí Abraão lembrou da promessa que Deus tinha dado para ele, porque eles tiveram só um único filho, é o filho da promessa. E aí Isaac lembrou, não, através desse descendente, Abraão lembrou que Deus tinha falado para ele, através desse descendente, do meu filho Isaac, Deus vai povoar toda a terra. Então, para que o plano de Deus se cumpra, o plano de Deus aqui se cumpra nessa terra, Isaac vai precisar arrumar uma esposa. E não é qualquer esposa que ele vai precisar arrumar. Uma esposa consagrada a Deus. Aí ele chamou o servo de confiança dele, Eliezer. E aí falou, meu filho, Eliezer, eu vou te mandar numa missão, impossível, brincadeira, uma missão. Achar uma esposa para o meu filho Isaac. E aí, ele deu lá as orientações, aí o Eliezer, meu pai, né? Como que eu vou? Que missão, assim, que coisa, não difícil, mas assim, que responsabilidade, né? Achar uma esposa para o meu senhor Isaac. E aí ele fez uma oração a Deus, né? Ele fez um voto a Deus. Vamos ler, então, deixa eu ver se eu... Aqui, Gênesis, capítulo 24. Um pouquinho mais adiante. Gênesis, capítulo 24, versículo 12. Ele diz assim, orando para Deus, né? Ele ficou desesperado. Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo, Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Então, ele fez uma oração. Vamos continuar aqui para a gente ler toda a história. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, trarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de 0,5 ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou, de quem és filha?
peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem, adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor, Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Somente até aqui. Então, Deus atendeu a oração de Eliezer. Da forma como ele pediu ao Senhor, o Senhor respondeu. E Rebeca foi a resposta que Eliezer procurava. Então, uma mulher consagrada, ela vai ser resposta de Deus, né? A oração de um homem de Deus, que um homem de Deus fizer, porque o padrão para ser esposa de Isaac era um padrão alto, né? E não só de Isaac. Para aqueles que são homens de Deus, né? As esposas, as mulheres que desejam se casar, o padrão de Deus é um padrão altíssimo, não é? As orações que os homens de Deus, verdadeiros homens de Deus fazem, é um padrão alto. Eu já até compartilhei aqui uma história que foi verdadeira, de uma irmã que ela desejava assim, muito se casar. Ela não é da igreja aqui, eu li isso, uma historinha num livro, né, esse testemunho. E ela orava pedindo para Deus um marido. E aí, imagina como é que era a oração dela, né? Senhor, menina de Deus, né? O coração sincero. Como é que é essa oração? Senhor, eu queria tanto um marido, me abençoa com um marido, Pai, um homem de Deus, que, se ela for muito mulher de Deus, ela vai falar assim, que ame mais o Senhor do que a mim, porque se ele amar o Senhor, ele vai amá-la como o Senhor manda, porque é mais do que a própria vida, né? Como Jesus ama a igreja, né? Que ame mais ao Senhor do que a mim, que seja teu servo, não é isso? Que tenha, assim, bom emprego, deve orar isso também, viu, queridas? Um bom emprego, que seja trabalhador, que seja servo de Deus e tudo. Aí começa a falar, e no final, se der tempo, olhos azuis, essas coisas, brincadeira. Senhor, tu sabes o que é melhor para mim, que eu possa, quando eu bater o olho, quer dizer, quando ele bater o olho em mim, que eu também não vou ficar olhando, Senhor, porque eu sou tua serva e tudo, mas que ele possa me enxergar. Aí, enfim, ela fazia oração todo dia lá, e um dia ela teve um sonho. Não sei se era essa a oração, mas eu estou dando o modelo certo que você deve orar. E aí Deus deu um sonho para ela, aí ela sonhou num jardim, assim, muito lindo, cheio de rosas, assim, coisa muito linda, assim. Aí vinha um príncipe, vinha aquele homem de Deus, assim, poderoso, até maior, assim, igual o Thor, né? Ou então o Capitão América, que eles põem o computador e fica bem assim, né? Aí, e veio, né? Acho que ele não veio cavalgando, não. Ele veio andando por entre as flores. E aí, no sonho, ela era uma dessas flores. E ele passeava nesse jardim como quem estivesse procurando aquela flor. E ela era uma daquelas flores assim, ó, olha para mim, olha para mim. Aí ele passava assim, aí vinha se aproximando, e passava por ela e ia procurar em outro lugar. Aí ela acordou e ficou intrigada com aquele sonho. Eu entendi o sonho todo, mas ela não entendeu. E aí ela foi compartilhar com o pastor dela, com o líder dela. Olha, eu tive esse sonho e tudo. Olha, foi assim, assim, assim. Igual eu contei para vocês. Aí o pastor, então, você tem orado por uma pessoa e tudo, por um marido? Ela, tenho. Então, querido, esse sonho, assim, é muito simples. No sonho, existia um jardim, as flores eram várias mulheres, né? Várias opções, digamos assim, né? Ele estava procurando, esse homem estava andando no jardim procurando a esposa dele. E aí, ele passou por você, porque ele não viu em você a resposta das orações dele. Por quê?
você tem orado como? Você não está pedindo um homem de Deus, um homão de Deus mesmo, aquele poderoso mesmo, servo de Deus, que ama Deus, mais do que vai amar a Deus, mais do que a esposa e tudo? Então, padrão, se você está pedindo por um homem de Deus, você sabe que a oração dele é padrão alto, né? Padrão altíssimo. E o sonho quer dizer que você ainda não alcançou esse padrão. Não, quanto mais você for exigente, mais você vai ser exigido, não é verdade? Você não está pedindo o homem de Deus, você acha que a oração do homem de Deus vai ser o quê? Manda qualquer uma, Senhor. Qualquer uma tá bom. Vai ser assim? De qualquer jeito, descabelada, não precisa ser cheirosa, perfumada, nada disso. Vai ser assim que ele vai pedir? Com certeza não vai ser. Então, é padrão alto. Aí, qual é a oração que esse homem faz? Senhor, uma mulherona de Deus, uma mulher valorosa, submissa, uma mulher sábia que vai edificar a casa, uma mãezona, ungida, e aquela cheia da graça de Deus e tudo. E aí, Deus respondeu para ela, através desse sonho. Ela ainda não tinha alcançado esse padrão. Então, meninas, vamos trabalhar, né? Vamos nos esforçar. Rebeca já vivia nesse padrão altíssimo. E ela foi resposta de oração. Olha isso. Resposta de oração para Eliezer e, claro, para Isaac e para Abraão. Porque ela foi a resposta da promessa. Ela foi o cumprimento da promessa. E, de acordo com a oração de Eliezer, ela testificou da bondade de Deus, da benignidade de Deus, da soberania de Deus com a vida dela. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. O Eliezer viu isso e falou assim, Senhor, o Senhor é benigno, a tua benignidade que está sobre o meu senhor Abraão, ela existe mesmo, ela é verdadeira mesmo, ela é poderosa. E a vida dela deu esse testemunho, porque ele encontrou a escolhida, que através dela Deus iria dar continuidade, iria cumprir a promessa dele, dando continuidade através de Isaac. Então, encontre uma menina, uma moça, na verdade um rapaz também, porque essa palavra não é só para as mulheres, eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, mas serve para todos, os rapazes também. Seja a resposta de oração de uma mulher de Deus, amém? Ué, não tem homem aí não? É só mulher? Vocês ficam só sentados esperando de perna cruzada? E Deus, me abençoe, Deus. Aí o servo vai lá, acha a esposa, e você fica só esperando, né? Mas então, rapazes, sejam respostas de oração, rapazes solteiros, né? A oração de uma mulher consagrada. Amém? Vocês querem casar, não? Vocês estão meio molinhos hoje, né? Você quer, né? Então, glória a Deus. O seu amém foi o mais forte. Deus está ouvindo. Chegou no céu. Agora todo mundo sabe que você quer casar. Não é só eu, meu Deus. Mas... isso é vontade de Deus. Então, assim, a gente pode ver na vida de Rebeca alguns sinais de uma mulher que decidiu ser consagrada. E os homens, prestem atenção, porque eu vou dar a cola já para vocês. E vocês já sabem, o Eliezer foi enviado e ele pediu para Deus, Senhor, me dá quais são os sinais. E aí ele identificou os sinais nessa mulher. Então você vai, agora eu vou dar a cola, você anota, e aí você fica de olho. Quando você vê os sinais, aí você pode testificar com Deus. Essa é para casar, né? O primeiro sinal, a Bíblia diz que Rebeca tinha, é que ela era virgem. E alguém, calma aí, gente. Foi tão espontâneo. Não sei quem foi, né? Nem vi quem foi que falou. Mas calma que o seu lamento vai virar alegria daqui a pouco. Deixa eu chegar até o final.
Aí primeiro que o sinal é virgem. Já não é para mim, então. Não vou... Foi tão sofrido, foi tão sentido esse suspiro. Mas calma aí que tem bênção para você também. Seja lá quem foi que deu. Pois pode vir falar comigo, eu faço uma oração por você. Mas o texto fez questão de declarar que ela era virgem. Então, o que significa a virgindade? O que é ser virgem? Significa que alguém escolheu se separar, separar o seu corpo para Deus e para o seu marido. É isso que significa a virgindade. Então, é um sinal, a virgindade ela é um sinal de consagração, de separação para Deus e para o seu marido. E essa é a vontade de Deus. Sempre foi a vontade de Deus, ainda é, sempre será e não mudará. Então, o que a Bíblia está querendo dizer é que Rebeca, ela era totalmente separada, ela era totalmente consagrada a Deus. Esse era um dos sinais. Então, a primeira coisa que o diabo tenta roubar é isso. Porque é um dos primeiros sinais de uma mulher consagrada. Então, se ele destruir, ele começa por aí. A partir daí, ele começa, um abismo chama outro, né? Ele só vai semeando destruição e morte na vida da mulher. Então, para Deus, é um sinal muito forte, uma evidência muito forte de que essa mulher é consagrada e separada. Agora, para aquelas que estão lamentando, existe esperança para você. Então, ninguém respondeu amém, né? Todo mundo... Mas o inimigo, ele não se cansa de trabalhar. E muitas vezes, você pode estar ouvindo essa mensagem e falar, então eu não posso, não tem esperança para mim, não vou poder casar, não posso fazer parte da promessa de Deus, não, Deus não vai cumprir, não vou poder casar, não vou ter filho, um monte de coisa. Espera Deus falar. Espera Deus falar. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Menina, espera Deus falar. Espera Deus falar. Então, Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto. E existem muitas mulheres já não tem isso mais para oferecer. Nem para Deus, nem para o seu marido. Por quê? Porque já foram abusados, ou sofreram abuso na infância, ou já foram violentados, ou já se relacionaram com várias pessoas, vários homens, já tiveram outros relacionamentos, já foram casadas, já se divorciaram, não importa. Eu ouvi o testemunho também de uma mulher que ela era desse jeitinho aí, a vida dela. Antes dela conhecer Jesus, ela tinha uma vida muito promíscua, muito. Ela se deitou com vários homens. E esse é o padrão do mundo, né? É o chamado. Dia e noite, nas ruas, é o clamor, né, do inferno. Nas ruas, na televisão, todo lugar que você vai. Então, ela conheceu Jesus e ela se converteu genuinamente. Ela entregou a vida dela para Jesus de verdade, verdadeiramente. E ela entendeu que no Senhor as coisas velhas se passaram. E em Cristo tudo se fez novo. Ela tomou posse dessa nova vida. E a partir daquele momento, ela escolheu se consagrar a Deus. E isso é o que vale para o Senhor. A virgindade é a consagração do coração dela, no espírito dela. E a partir daquele dia, ela ficou aguardando em Deus, esperando também, sendo transformada no Senhor e curada nas suas emoções, no seu coração. E aí, ela estava, né, como muitos de vocês, à espera do amado, né? Dentro da igreja, e um dia apareceu alguém. E aí, começou a se rodear, né? Começou a cortejar. Mas um dia, esse rapaz, ele deu um sinal de que ele não era o escolhido, ele não era um homem consagrado a Deus. E aí ele falou assim para ela,
falou assim, olha, então, eu conheço já, né, o seu testemunho, a sua história. Eu sei que você já se deitou com vários homens e tudo. Então, como a gente está se conhecendo, eu quero uma prova de amor. Sai que é laço, né? Sai que é laço. E aí ele falou, né? Ela tudo. O que é? Então, eu quero, você vai se deitar comigo também. Afinal de contas, você já se deitou com tantos outros. E ela virou assim, cheia de autoridade, né? Falou para ele, estufou o peito e falou, olha só, não vai dar não. Ah, por que você já se deitou com tanto... Não, eu sou virgem. Eu sou virgem. Você está enganado ao meu respeito. Porque em Cristo as coisas velhas, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E Deus tem o melhor para mim e eu vou esperar. Eu quero comer o melhor dessa terra. Eu vou esperar o melhor de Deus para mim. Você está muito enganado ao meu respeito. Então, para essas, né, que lamentaram, só ouvi um, né? Mas assim... Há uma esperança. Quando nós nos achegamos a Cristo, o pacote da salvação, ele é um pacote completo. Amém? Deus nos traz de volta esse estado original, essa pureza. Claro que fisicamente não tem como voltar atrás, mas Deus é poderoso para restaurar espiritualmente e emocionalmente a nossa vida, os nossos corações, o nosso interior. Nós precisamos crer no que a palavra diz. A palavra diz isso. As coisas, nele nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ela resolveu abandonar todo o seu passado, abandonar antes de Cristo. E aí escrever, e em Deus ser escrita uma nova história na vida dela. Então, a esperança, você pode se tornar uma Rebequinha, né? Uma Rebeca, uma Sara, uma Ruth, uma Ana, uma mulher consagrada a Deus. Amém? Então, vamos prosseguir aqui. Nem sei mais onde que eu estava, contei a historinha. Mais uma característica de uma mulher consagrada a Deus. Eu não estou vendo os homens anotando o caderninho, estou vendo aqui... Anota a cola que eu estou dando para vocês. Segunda característica de uma mulher consagrada a Deus é o serviço, é a prontidão para servir. Olha o sinal que o Eliezer pediu para Deus. Senhor, que vou reconhecer, porque a virgindade não está escrito, né? Não está na virgem, né? Mas ele pediu um sinal para Deus. Ele pediu o quê? Se eu chegar lá e pedir água, e ela me der água, e ainda oferecer para os meus camelos, eu não vou ter que pedir para os camelos. Aí chegou com a comitiva, um montão de camelo, um camelódromo. E aí, ela veio vindo, né? Parece eu até meio folgado, né, o Eliezer? Meio assim, não era nem um pouco cavalheiro, né? O rapaz, né? Sei lá, se era idoso, sei lá. E aí veio ele e a Rebeca estava indo pegar água no poço. Aí ele pediu água. Aí a Bíblia dá frisa vários momentos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Diz que ela ofereceu prontamente. Não estou achando. Que ela ofereceu, que toda a atitude dela revelava o coração de serva que ela tinha. E aí, a Bíblia diz que ele observava em silêncio, atentamente, ao comportamento dela. Então, ela deu água para o Eliezer e depois ofereceu-se para dar água para a camelada toda. E olha que o camelo não bebe um copo de água, não. E também não era só um camelo, não. Então, a Bíblia fala que ela apressadamente, outro verbo que fala, ela apressadamente correu no poço e a tirar água. E também não era na geladeira, não, que tirava água, não. Não era na torneira, não. Era num poço, tinha que jogar o baldão, lá embaixo, puxar com a corda, trazer o balde no ombro e despejar para o camelo beber.
Agora, em nenhum momento a gente vê assim, Rebeca, ai meu Deus do céu, né? Podia vir uns homens, meus irmãos, me ajudar. Uns homens, ou então esse Eliezer é preguiçoso, né? Podia se oferecer. Eu, hein, né? Eu que não caso com ele. Tá? Mas assim, nenhum momento ela reclamou. E isso era meio-dia. Era de dia, que era a hora que as mulheres saíam para pegar água no poço. 10 camelos, nem tinha visto o número. 10 camelos. Então, quantos litros de água ela teve que tirar para dar água para os camelos? Então, Rebeca, ela poderia ter visto nisso um problema, não é? Poxa vida, estou cansada já tenho que buscar água para minha família, ainda tem que dar água para as cameladas todas, ainda tem que dar água para todos os homens, porque Eliezer certamente não estava sozinho. Mas, pelo contrário, foi por causa dessa situação que ela recebeu, ela se encaixou no plano, no propósito de Deus, no cumprimento da promessa, na resposta de Deus para a vida dela. Ela se tornou a resposta. Então, ao invés de ela ficar espalhando amargura, né? Ficar reclamando, ela simplesmente se submeteu. Ela estava lá na vidinha dela e Deus a encontrou. Não é? Amém? Ela estava lá vivendo, estava fazendo o coração consagrado dela, fazendo o que o coração consagrado dela levava a fazer. E aí Deus olhou do céu e apontou para o poço. E ela estava lá naquela hora. E aí Eliezer a encontrou. Amém, queridos? Então, o próximo, mais um sinal de prontidão, uma característica de um coração consagrado é a sensibilidade. Antes de falarmos da sensibilidade, por que o serviço e a prontidão é um sinal de uma pessoa consagrada? Foi o próprio Jesus que ensinou. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, ele demonstrou isso, lavando os pés dos seus discípulos. E ninguém o impediu. Ele tinha esse coração porque ele era um homem consagrado a Deus. Jesus era o homem mais consagrado a Deus de toda a terra. E ele deu esse exemplo. E ele falou, ensinou, lavou os pés dos discípulos e falou para eles assim: aquele que quiser ser o maior, seja o que serve. Seja o que serve. Então, o serviço é uma característica de alguém que tem uma vida totalmente consagrada a Deus. E a outra característica de uma pessoa, uma mulher consagrada, é a sensibilidade. Então, Deus dotou a mulher com uma sensibilidade que é maior, né, do que os homens. E o diabo pegou essa sensibilidade e deturpou, deformou, e ao invés de ser a bênção que cumpriu o propósito de que para a mulher essa sensibilidade, o diabo pegou isso e para transformar a mulher, para ser um canal de toda fonte de amargura, de decepção, de tristeza, porque ela começou, ela fora do propósito de Deus, ela começa a captar todas as emoções negativas, né? Todos os problemas das pessoas e começa a guardar, a virar um poço de amargura. E você vê que o pastor Anderson tem comentado aqui que ele vai fazer uma palestra para nós, graças a Deus, e que à medida que o que nós vemos, que não é a vontade de Deus, mas o que nós vemos assim mais comumente são mulheres que, à medida que vão ficando mais velhas, é mais difícil você encontrar alguém que tenha alegria verdadeira, alegria genuína. São mulheres magoadas, são mulheres que foram que carregam mágoas no seu coração, amargura, tristeza, depressão, à medida que elas vão ficando mais velhas. A gente não vê tanto isso nos homens. Por quê? Por causa da sensibilidade que Deus colocou
em nós. E essa sensibilidade não é para isso. Deus não deseja, não quer que nós soframos. Ele não colocou isso para que nós fôssemos esse recipiente dessas emoções. Na verdade, nós fomos criados para guardar a glória de Deus, né? A glória de Deus, a presença de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, tudo que vem da parte de Deus. Então, o propósito original de Deus é que a mulher, com essa sensibilidade, ajudasse o seu marido no seu ministério, na sua missão de vida, na criação dos filhos, no casamento, sendo auxiliadora idônea, cooperasse com ele no propósito de Deus na vida deles, do casal, da família, da geração. Por que o diabo, ele quer tanto destruir? A gente está falando aqui até de casamento, de escolha. A gente aprendeu aqui, né, que a decisão mais importante da nossa vida é escolher, é decidir com quem nós vamos passar toda a eternidade, né? Se é com Deus ou longe de Deus. A decisão mais importante da nossa vida é entregar a nossa vida a Jesus e passar toda a eternidade com Ele no céu. Toda a eternidade. Então, por que é a decisão mais importante? Que é onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo, o resto da nossa vida. Não é? Se reinando em glória, sem choro, sem dor, sem luto, sem pranto, sem sofrimento, ou adorando a Deus, diante de Deus, desfrutando de gozo, paz e alegria, durante toda a eternidade. Ou longe de Deus, onde tem choro e ranger de dentes, onde o sofrimento é eterno, aonde o sofrimento é tanto que as pessoas vão querer morrer e não vão poder, porque quando sofre muito, né? Aí, quando morre, tem aquele descanso. Nos hospitais tem até essa linguagem bem usada. Mas no inferno, isso não vai poder mais acontecer. Você vai ser obrigado a ficar sofrendo o resto, a eternidade toda. Por quê? Você já morreu. Não tem como morrer de novo. Então, é uma coisa, assim, terrível. E que ninguém deveria desejar. Eu acho que em sã consciência ninguém deseja, mas falta o conhecimento da verdade. Quer falar alguma? Meu Deus! Pesquisaram aqui na internet, diz que o camelo bebe em torno de 120 litros de água em 10 minutos. Ele tem 7 estômagos. Imagina quantos litros ela pegou. São 10 camelos? 1.200 litros só para os camelos, fora os homens que estavam levando os camelos. Porque o camelo ele não bebe só para matar a sede. Ele bebe para ter uma reserva, para caminhar, para ficar no deserto. Ele caminha, poxa, tá bom isso aí, hein? 250 quilômetros, pelo menos, ele caminha no deserto com essa reserva de água. Meu Deus, como é que bebe 120 litros de água? Um copo que a gente bebe são 200 ml, 300 ml. Se estiver com muita sede, bebe assim 2 desse, né? Imagina isso. Quantas vezes ela teve que ir no poço tirar água, porque o balde... Quantos litros ela poderia aguentar um balde? 10 litros, né? No máximo 15 litros. 15 litros é muito, é super pesado 15 litros. Eu tenho os baldes lá em casa e tem a medida, eu sei. Ela devia ser uma mulher muito forte. Então, onde que eu estava agora? Eu fui falar dos camelos. Camelo, né? Nem tem camelo aqui para a gente pregar. A sensibilidade. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Então, das mulheres amarguradas. Por que o diabo quer tanto destruir, roubar essa beleza, esse dom de Deus, esse presente que Deus nos dá, né? A nossa pureza, a nossa inocência, a nossa sensibilidade? Porque se ele nos destruir, ele vai destruir quem for gerado a partir de nós.
que é a segunda coisa que nós vimos na sentença lá de Gênesis 3. Então, o propósito dele é destruir a mulher para que não haja o descendente que pise na cabeça dele. Então, a gente lembrei que a gente estava falando da decisão mais importante da nossa vida. Então, e a segunda decisão mais importante da nossa vida é com quem nós vamos nos casar. É a segunda decisão mais importante. Por quê? Porque essa pessoa que nós vamos escolher é a pessoa com quem nós vamos passar todos os nossos dias aqui nessa terra. Amém? Vamos passar todos os nossos dias. Então, senão eu vou ser obrigada a fazer a oração que o pastor Cláudio Duarte, assim, foi inspirado por Deus, a oração do divórcio, que vocês conhecem a oração do divórcio, né? A Bíblia fala que é para se casar e para viver até que a morte nos separe. Então, quando a gente vem aqui diante de Deus, a gente declara, eu fiz isso, fiquei assim com temor. Falei assim, eu digo sim. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e a todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. Para isso empenho a minha honra. Ainda repeti. E aí, o pastor Cláudio, recebeu essa inspiração do alto, porque ele foi atender um casal, por sinal, um deles era um pastor, inclusive, e foi se aconselhar com ele, falou, pastor Cláudio, eu quero me separar, me divorciar da minha esposa. E aí ele falou, mas você tem certeza? De a esposa chorando do lado. Que a esposa entende melhor, assim, às vezes parte da esposa, né? Mas ela não queria separar. E aí, não, tem certeza disso? A esposa lá chorando. Não, tenho certeza, não dá mais e tudo. Ele, então tá bom, isso aqui tem certeza? Tem certeza. Então tá bom, eu vou fazer uma oração por você. Então, como é que é isso? Não, pode deixar que eu vou fazer uma oração por você. É a oração do divórcio. Aí diz que pegou nele assim, bem forte aqui, assim, para ele não fugir, né? Pegou bem forte assim no ombro, botou uma mãozona assim. Senhor, né? O Senhor estava lá naquele dia que eles se casaram. Eu não estava. O Senhor ouviu ele dizendo sim. Não ouviu? Você não disse sim? Disse sim. Até que a morte nos separe, na alegria, na tristeza, na doença. Sim, então, Senhor, até que a morte nos separe. E ele disse sim. Não foi? O Senhor é testemunha. Então, Senhor, mata ele agora. Ele quer divorciar. Mata ele agora, Senhor. Dá um AVC, dá um derrame agora. Um infarto fulminante aqui agora. Aí o homem querendo sair assim, não, vem cá. O Senhor quer divorciar. Essa é a oração poderosa. Ouve, Senhor, ouve dos céus. Aí ele assim, olhando para a esposa, não. Assim, é porque a esposa era melhor que a morte, né? Ele assim já tinha se arrependido na hora. Arrependeu na hora. Aí, mata, Senhor, mata ele. Que é o único jeito. Ai, meu Deus. Então, meus amados, é tão importante que a gente faça essa escolha em Deus, segundo a vontade de Deus. Não tome essa decisão sozinho. O nosso coração é enganoso. A gente não tem como discernir. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não fala que é a nossa vontade. Então, quando nós fazemos a escolha errada, assim, a gente tem uma baita de uma ajuda, que é difícil escolher, né? Então, Deus já está presente para nos abençoar, para nos ajudar. E muitos de nós desprezamos essa ajuda. A gente acha que se acha melhor que Deus, então, né? Se acha melhor que Deus, despreza essa orientação, não quer ouvir o não de Deus, e depois a gente paga o preço para o resto da nossa vida. Porque quando a gente faz a escolha errada, todo o propósito de Deus, o plano de Deus está em perigo, está em jogo. Porque se é a pessoa errada, olha quantidade de pessoas, nós atendemos as pessoas, os líderes também, todos que estão aqui.
a maioria dos aconselhamentos que nós damos, a maioria dos problemas que as pessoas nos procuram é nessa área. Porque o marido não tem sido um marido consagrado a Deus, não tem recebido a revelação de Deus, não tem cumprido seu papel, sua função de pai, de marido, de esposo, de provedor do lar. Aí outro é a esposa que não tem cumprido o seu papel de esposa, de mãe amorosa, de mulher sábia que edifica a casa, de auxiliadora idônea. E o tanto de problema que isso gera com os filhos. Porque toda essa ministração ela escorre. E aí a gente paga o preço por uma escolha errada, por uma emoção do momento, uma paixão, uma coisa que o mundo quer nos enganar dizendo que é incontrolável. Foi mais forte do que eu. Nunca é mais forte que a gente, não. Porque não é isso que a palavra de Deus diz. Então, nós temos a pessoa com quem nós vamos nos casar, nós escolhemos. É uma decisão. Nós escolhemos quem nós vamos amar, escolhemos quem nós não vamos amar. Qual é a diferença da pessoa que se separa e da pessoa que não se separa? É essa. A que não se separa escolhe amar até o último dia da sua vida. A que escolheu se separar é porque ela abriu mão. Ela falou, não quero amar mais essa pessoa, quero amar outra. E isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Então, não é a vontade de Deus. O plano original. Então, e muitas vezes nós, que é assim, porque essa escolha é nossa. E a gente tem que lidar com as consequências dessa escolha que nós fazemos. Então, é muito sério. Isso que a gente está falando aqui, muito sério. Muito sério. Então, na história, esse nós falamos de Rebeca, mas na história bíblica, nós vemos outras mulheres, outras histórias de mulheres que foram consagradas a Deus. E já está? Já está na minha hora? Já? Aleluia. Vou falar de todas as mulheres da Bíblia. Brincadeira. Todas as mulheres da Bíblia, aquelas que também não estão, porque certamente existem outras mulheres aqui também, só mulher consagrada a Deus, amém? E que não coube aqui, a nossa história, não coube na Bíblia. Mas, então eu vou falar só de mais uma mulher para a gente fechar. Como nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 3, a sentença que Deus determinou para a serpente e a consequência para a mulher. E quando nós passou-se gerações e gerações, e aí nós vamos chegar lá em Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo... Gente, o relógio andou mais rápido hoje, foi? Só quando eu prego que acontece isso, Meu Deus! Mas não está chato não, Vocês estão entendendo, Também vai falar, tá, pastor, tá super chato, tá? Tá horrível. Então, quando finalmente... Deixa eu abrir também Lucas aqui. Lucas, capítulo 1. Então, existiu uma promessa que foi declarada lá em Gênesis 3. Eu amo o livro de Gênesis, Foi declarada lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, que da mulher sairia um descendente que pisaria a cabeça do diabo. E aí, essa promessa se cumpriu em Lucas, no capítulo 1. Porque Deus olhou do céu e encontrou uma jovem, uma mulher consagrada, lá na casinha dela, estava lá no quarto dela, levou um susto, recebeu a visita de um anjo. E o nome dela é Maria, uma mulher consagrada a Deus. Então, nós vamos ler aqui Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, ou seja, consagrada,
desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Repete comigo assim: mulheres consagradas atraem o favor de Deus. Amém. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Somente até aqui. E aqui se cumpriu a promessa de Deus. Quando Deus lançou essa sentença lá em Gênesis, a partir daquele dia, eu creio que o diabo ficou com a pulga atrás do chifre. Quem vai ser essa mulher? Quem vai ser essa mulher da qual vai nascer o descendente, fruto de Eva, filho de Eva, descendente de Eva, que vai pisar na minha cabeça? Mas não vou deixar. Não vou deixar. Vou até botar um chifre para furar o pé dele. Vou até afiar o chifre. Não vou deixar. E aí, a partir daquele tempo, ele começou a destruir todas, porque podia ser qualquer uma mulher, ele não tem discernimento quem é consagrada, quem não é. E passou a destruir todas, mas aquelas que decidiram se separar, decidiram no seu coração se guardar, se preservar para Deus. Deus olha do céu e ele é atraído, o seu olhar é atraído, como naquele jardim, né? Ele vai procurando. E essa mulher acha favor de Deus, acha graça de Deus. E essa foi Maria. E através de Maria, Jesus, né, o próprio Filho de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Maria foi aquela responsável por ligar o céu na terra, por trazer o favor de Deus, a graça de Deus, o resgate de Deus para essa terra, para a nossa vida. Foi através de uma mulher. Uma mulher igual a mim e a você. Olha que plano maravilhoso, que poder de Deus que nós carregamos, né? O propósito de Deus na nossa vida. Isso é muito poderoso. E qual é o segredo dessas mulheres? Por que elas são tão especiais? Maria, Rebeca, Sara e tantas outras na Bíblia. Porque elas escolheram se consagrar. Escolheram se separar. Escolheram entregar o seu coração totalmente para Jesus e também para o seu esposo quando vier, quando chegar. E esse é o valor que a mulher tem. Esse é o valor que a mulher tem. Então eu creio que Deus vai levantar um exército poderoso de mulheres para se vingar do diabo. Você crê nisso? É você que Deus vai levantar. Você não quer se vingar do diabo, não? Tudo o que ele fez na sua vida, na vida das suas mães, né? Dos que foram antes, da sua avó, da sua tia, da sua bisavó, de Eva. Então, Deus vai levantar um poderoso exército para a gente pisar na cabeça. A gente pode até criar eu acho que samba é muito bom. É um ritmo ótimo para a gente pisar na cabeça do diabo. Então, eu creio que Deus vai levantar esse poderoso exército de mulheres poderosas, consagradas em Deus, que vão se vingar do diabo, que vão pisar na cabeça dele, porque esse poder, essa unção Deus deu para nós, mulheres. Para nós, está lá escrito em Gênesis 3. A mulher vai pisar, o descendente dela vai pisar na cabeça do diabo. Vai pisar na cabeça do diabo. Então, eu quero orar por vocês, para liberar essa unção. A unção de pisar a cabeça do diabo, né? Se vingar. Vingar do diabo pode. Vingança só em relação ao diabo. Pode. Então, queria que você ficasse de pé. Eu só conheço uma música de vingança, que a gente não sabe cantar, então precisa ficar animadinho. Que é aquela que
A Ana Paula Valadão fez: você pensa que vai me fazer parar, você pensa que vai me fazer desistir, você não se cansa de me tentar, mas eu não te canso de te resistir, não me canso de te resistir. Você quer saber quem vai vencer? Te digo, maior é o que está em mim, bem maior é o que está em mim. Como é que é? Eu me cansei, sim, de você. Eu me cansei de acreditar em suas mentiras. Não sou mais seu escravo, agora em mim habita o espírito de vida que me faz vencer. Em Jesus, sou mais que vencedor. 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 Glória a Deus. Tem mais música, mas é porque... Depois você canta em casa. Ótimo para fazer TSD em casa e pisar na cabeça do diabo. Ficar... Você pensa que vai me fazer... Pode até fazer um bonequinho de papel assim. Dar uns tapas na cara, uns socos. Né? Vai... É o quê? Amém. Não estava nada no script isso, cantar essa música. Mas é uma música de vingança. Eu acho que não sei se é a única que tem, mas essa é bem recente, né? Que ela queria se vingar mesmo do diabo, porque ele estava aprontando muito. Amém. Então, hoje, eu queria fazer essa oração para as mulheres, pelas mães, que a Bíblia também fala que a mulher virtuosa, lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, o capítulo todo fala sobre a mulher virtuosa. E fala que, nos últimos versículos, fala assim, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Uma mulher consagrada a Deus, ela vai ser louvada. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ser louvada diante de Deus, diante dos homens também. A mulher que escolhe se guardar. No mundo, pode ser razão de chacota, de riso, de desprezo. E aí, de que te serve você seguir a Deus? Não é? Mas, no final... A palavra nos garante que nós seremos louvadas, porque isso é agradável diante de Deus. Então, hoje é dia, todos os dias, mas de louvarmos a nossa mãe, as nossas mães, presentes ou não, estando aqui no nosso meio ou já estando com o Senhor, ou se você a conheceu ou não, porque um dia, e ela, talvez quando você nasceu, a sua mãe nem era uma mulher consagrada a Deus. Mas porque você está aqui hoje, você pode ter certeza que Deus tinha um plano na sua vida. E para que esse plano, um plano grandioso, um propósito tremendo da parte de Deus, e para que você estivesse aqui hoje, Deus precisou usar a sua mãe, escolher a sua mãe para te gerar, para que o propósito dele se cumprisse aqui nessa terra através da sua vida. Então, e mesmo que alguns até assim sendo usados para ganhar sua mãe para Jesus, para que ela se tornasse uma mulher consagrada. Então, as nossas mães, elas merecem ser louvadas. Não importa, a Bíblia não condiciona, a palavra de Deus, o Senhor não condiciona o louvor da mulher às suas falhas. Nós devemos olhá-las com os olhos de Deus. Assim como Deus vê. Destruição teve na nossa vida também, teve na dela, tem na vida de tantas pessoas, de tantas mulheres, porque o diabo, ele trabalha para isso. Mas graças a Deus que Jesus nos alcançou, que nós o conhecemos. Em algum momento da nossa vida nós o conhecemos. E por isso nós estamos aqui e podemos ter todas essas coisas restauradas, podemos ter nossas memórias curadas, o nosso coração, as nossas emoções sendo tratadas, as feridas do nosso coração.
curadas e podemos viver uma nova vida diante dele, até que ele volte e eternamente, porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não vai mais haver choro, nem pranto, nem dor. Esse é um dos versículos mais lindos que eu acho da Bíblia, que está lá no livro de Apocalipse. Porque as coisas velhas vão passar todas e vai se fazer tudo novo de novo. Amém? Então, se você está com a sua mãe, aí pega perto dela. Fica pertinho dela. E eu queria que você orasse por ela. Aí ela vai receber oração e ela também vai agradecer pela mãe dela. E nós vamos agradecer por todas as mulheres. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa palavra, por essa unção derramada, por essa graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos criou a mulher. Os homens agradeçam também. Obrigado, Senhor, pelas mulheres, né? Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor criou a mulher, porque o Senhor criou a mulher com um propósito importante, tão importante quanto o propósito do homem, de juntos, Pai, estabelecerem o Teu reino nessa terra, atraírem o Teu favor, a Tua graça, a Tua presença, o Teu poder, a Tua salvação para essa terra aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas nossas mães, por essas mulheres poderosas em Deus, Pai, que mesmo sem Te conhecer, permaneceram firmes no cuidado, Senhor, na dedicação, no carinho, no amor, Senhor, nos nutrindo, nos alimentando, cuidando de nós, nos guardando do mal, ficando noites em claro, cuidando de nós quando estávamos doentes, como nós vimos aqui, Senhor, no vídeo, um trabalho que é todos os dias, que acontece todos os dias, dia e noite, 24 horas, todos os dias do ano. E nós não temos poucas lembranças disso, Senhor. Por isso que talvez não tenhamos um coração tão grato. Mas quando nos tornamos pais, nós entendemos melhor o Teu coração, Senhor, que é o Pai perfeito, o Pai celestial, nos ensina o Teu amor, Senhor. E nós queremos Te agradecer tanto pelas mães, Senhor, pelas mulheres, para aquelas que ainda vão se tornar mães, que ainda vão se casar, pelas meninas, Senhor, que estão sendo geradas, ainda pequeninas, Pai, que o Senhor as preserve, as guarde, cumpra os Seus propósitos nas nossas vidas, Pai, nos livre do mal, do poder do inimigo, Pai, que o Senhor derrame essa unção sobre nós, para pisarmos a cabeça da serpente, do diabo, Senhor, e liberarmos a nossa descendência para ser vitoriosa nessa terra, para ser bendita nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos sabedoria para fazermos as escolhas certas, para, Senhor, sermos auxiliadoras idôneas dos nossos maridos, cooperando no ministério, dos nossos líderes, Senhor, na nossa casa, ajudando os nossos pais, seja onde estivermos, Pai, que a Tua graça esteja sobre nós, porque nós escolhemos, Senhor, nos separar para Ti, consagrarmos o nosso coração para Ti, em nome de Jesus. E por causa disso, Pai, nós cremos que o Teu favor estará sobre nós. O Teu favor, o Teu louvor, Senhor, estará sobre nós. Te agradecemos, Pai, ensina-nos a honrar os nossos pais, a nossa mãe, a honrá-los, Pai, para que tudo nos vá bem e sejam longos os nossos dias sobre a terra. Ensina-nos também a sermos boas mães, bons pais, aprendendo contigo, Pai, que é o Pai perfeito, Pai celestial. Te agradecemos, Paizinho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.